Bom terceiro ano, nesta aula nós estaremos estudando o que? Nós estudaremos funções orgânicas e hidrocarbonetos. Primeiro, vamos entender o que é função orgânica. A definição de função orgânica são aqueles compostos que têm as mesmas propriedades químicas, certo? E também a mesma composição de átomos. Imagine que você vai no supermercado. O supermercado tem área de frios, tem supermercado que tem a área de verduras, tem a área de limpeza, certo? Entre outros. Então, é mais ou menos isso a função orgânica. Ela vai delimitar como que é cada setor da química orgânica, certo? Então, ele vai falar quais átomos compõem aquele composto e quais são as suas propriedades químicas. Tá joia? A primeira função orgânica que nós vamos estudar serão os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São aqueles compostos formados por apenas carbono e hidrogênio. Ó, hidro de hidrogênio, carbono, carbonetos de carbonos. Belezinha? Quais são as propriedades desses compostos? Eles são insolúveis em água. Por que eles são insolúveis em água? Vocês já ouviram aquela fala que diz que polar dissolve em polar? Em composto polar, certo? Então, os hidrocarbonetos eles são apolares. Então, eles só serão solúveis em compostos apolares. Beleza? E os compostos que têm até 4 carbonos, eles se encontram no estado gasoso, na temperatura ambiente. Já aqueles compostos que apresentam de 5 a 17 carbonos, eles estão no estado líquido. Depois, que tem mais de 17 carbonos, eles estão no estado sólido. Agora vamos para a nomenclatura desses compostos. Como que nós vamos nomear? Primeiro, pessoal, nós estaremos estudando os compostos não ramificados, certo? Não ramificados, aqueles compostos que não têm carbono terciário ou quaternário. Então, a nomenclatura primeiro vai ser dos compostos não ramificados, que são os compostos será uma forma mais fácil de vocês aprenderem. Depois nós vamos para as ramificações. Tranquilo? Então, o nome do composto do hidrocarboneto é formado pela seguinte composição. Vai ser prefixo mais infixo mais sufixo. O que é o prefixo? O prefixo você vai colocar analisando o número de carbonos que tem na estrutura, na cadeia carbônica. Por exemplo, se tiver um carbono, você vai colocar o prefixo met. Se tiver 2 carbonos, será et. 3, prop. 4, but. 5, pent. Tranquilo? O infixo vai ser aquilo que vai estar no meio do nome do composto. Você vai olhar o tipo de ligação que está entre os carbonos. Por exemplo, se tiver só ligações simples entre os carbonos, você vai colocar o infixo an. Se tiver uma ligação tripla, você vai colocar um infixo em. E se tiver uma ligação dupla, será em. Se tiver uma ligação tripla, você vai colocar o infixo in. Beleza? Pronto. Nós vimos o prefixo e o infixo. E o sufixo, nós olharemos a composição de átomos do carbono, da cadeia carbônica. Certo? Então nós estaremos analisando a função orgânica. Tranquilo? Agora nós estaremos estudando primeiramente os hidrocarbonetos. Então, para hidrocarboneto, o sufixo será a letrinha O. Beleza? Vamos dar um exemplo para ver se vocês entenderam? Essa estrutura aqui, ó. CH3, CH3. Qual que vai ser o nome? Bem simples. Ó, qual que é o número de carbonos desse composto? São 2 carbonos, certo? Então, ó, olha a tabelinha lá. Então, o prefixo é et. Certo? Ok. Depois, o infixo. Você vai olhar o tipo de ligação que os carbonos estarão fazendo. Ó, ligação simples. Então, qual que é? Então, só ligações simples. O infixo será an. Então,
carbono e hidrogênio? Sim, é um hidrocarboneto. Então o sufixo será a letrinha O. Então, o nome desse composto aqui, ó, é etano. Tranquilo, né? Então, a partir de agora nós estaremos estudando os tipos de hidrocarboneto. São vários tipos. Nós estaremos estudando, primeiramente, os alcanos, os alcenos e os alcinos. Beleza? Então, bora lá. Então, o primeiro tipo de hidrocarboneto é o alcano. Qual que é a característica do alcano? Vai ser um composto de cadeia aberta, que apresenta somente ligações simples, e a principal fonte de alcanos é o petróleo. Belezinha? Qual que é a nomenclatura dos alcanos? É a mesma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente, só que agora nós estaremos dando uma aprofundada na nomenclatura mencionada anteriormente. Beleza? Aqui um exemplo de alcano. Por que ele é alcano? Ó, só tem ligações simples entre os carbonos. Tranquilo? Então, primeiro eu preciso olhar o prefixo. Colocar o prefixo. Para colocar o prefixo eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar o número de carbonos que tem na cadeia carbônica. Tem um carbono, 2, 3. Então, qual que é o prefixo para 3? É prop. Certo? Depois, o infixo, aquilo que está no meio do nome. Eu vou olhar o tipo de ligação que está entre os carbonos. Ó, entre esse carbono e entre esse carbono está uma ligação simples. Então, o infixo é an. Ó, pessoal, nota que an, aqui, ó, alcanos. Então, alcanos sempre vai ter o infixo an, beleza? Depois, por último, o sufixo, o final da palavra. Você vai olhar o que? Você vai olhar se o tipo de composição de átomos são carbono, são somente carbono e hidrogênio. Então, o sufixo é o, porque é a função hidrocarboneto. Então, o nome desse composto aqui é o propano. Belezinha, os alcanos são os mais fáceis de nomear, não são? Bora ver os alcenos. Os alcenos são aqueles compostos que apresentam a cadeia aberta. Eles apresentam somente uma ligação dupla. E eles são conhecidos como olefinas, porque eles reagem com os halogênios e formam óleos. Beleza? Como será a nomenclatura dos alcenos? Muito fácil. Eu vou fazer similarmente aos alcanos. Porém, ele terá uma ligação dupla e eu precisarei dizer onde está essa ligação dupla na estrutura carbônica. Primeiro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso contar os carbonos de forma que a ligação dupla fique o mais próximo possível da extremidade. Ó, vou ajudar vocês. Como que faz? Se eu começar a contar os carbonos, esse seria o carbono 1, daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3 e esse seria o carbono 4. E se eu começasse a contar daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3 e esse seria o 4. Certo? Se eu olhar, se a numeração for daqui para cá, a ligação dupla fica entre o carbono 1 e o carbono 2. Beleza? Se eu começar a contar de cá, fica entre o carbono 3 e a ligação dupla fica entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, qual que é a menor numeração? Qual que é a dupla fica mais próxima da extremidade? Em qual método de numeração? É desse, não é, pessoal? Esse que fica entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu vou utilizar essa enumeração. Então, como que eu vou dar nome? Vou fazer a mesma coisa, vou colocar o prefixo, analisando o número de carbonos que tem na estrutura. São quantos carbonos? São 4. Qual que é o prefixo para 4? É but. Certo? Depois, onde está, eu preciso dizer onde está a ligação dupla. Vou colocar um tracinho e vou dizer onde está a ligação dupla. Está entre o carbono 1 e o carbono 2? Então eu vou colocar o número 1. Isso indica que está entre o carbono 1 e o carbono 2. Beleza? Depois eu vou colocar o infixo. Qual o tipo de ligação que está entre carbono?
Tem ligações simples, mas tem uma ligação dupla, ó, porque é um alceno. Então você vai colocar aquele infixo em, ó, em aqui, alcenos, ó, em. Então, ó, alceno sempre vai ter o infixo em. Depois, a função orgânica, que é o sufixo. Você vai olhar o tipo de composição da cadeia carbônica. Só tem carbono e hidrogênio, então o sufixo é O. A caneta tá falhando, mas acho que deu para entender, não deu? Aí, isso. Esse será o but1N. Beleza? E por último, os alcinos. Os alcinos também são compostos que apresentam cadeia aberta, vão apresentar uma ligação tripla. Eles são normalmente incolores e sem cheiro. Qual será então a nomenclatura dos alcinos? Vai ser muito parecida com os alcenos. Quer ver? Eu vou ter que dizer onde está a ligação dupla. Essa ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3 e tal. Eu vou enumerar a cadeia carbônica de forma que a ligação dupla fique o mais próximo possível da extremidade. Vai ficar com o menor número. Quer ver? Ó, vamos enumerar a cadeia carbônica. Se eu começar a contar daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse seria o carbono 3 e esse seria o carbono 4. E se eu começar a contar daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2 e esse seria o carbono 3 e esse aqui seria o carbono 4. Qual ficou com a menor numeração? Ó, se olhando de cá para cá, a ligação dupla fica entre o carbono 2 e o carbono 3. Se você olhar daqui para cá, fica entre o carbono 2 e o carbono 3 também. Então não vai fazer diferença de qual forma você numerou. Tá joia? Então nós sabemos que a ligação dupla fica entre o carbono 2 e o carbono 3. Primeiro, precisamos colocar o prefixo. O prefixo você vai olhar o tipo de carbono. Quantos carbonos tem? São 4 carbonos, não são? Então o prefixo também é but, igual a outra estrutura aqui. Então é but. Certo? Onde está a ligação dupla? Está entre o carbono 2 e o carbono 3. Ó, de baixo também. Então você coloca 2. Esse 2 vai indicar que a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. Sempre você vai colocar o menor número. Tá, pessoal? Então, depois o infixo. Qual que é o tipo de ligação entre carbonos? Tem ligações simples, mas tem uma ligação tripla. Então você vai colocar o infixo em. Certo? Ó, em não, in, na verdade. Isso, in, ó, in. Aqui, ó, sinos, tem também a parte in. Depois, a função orgânica, que é o sufixo. Você vai olhar a composição da cadeia carbônica. Só tem carbono e hidrogênio, certo? Então, a função hidrocarboneto. Então, esse é o butino, beleza? Antes de fechar isso, nós precisamos ainda falar sobre a fórmula molecular. Qual será a fórmula molecular desse composto? A fórmula molecular, pessoal, ela representa o número de átomos de cada elemento. Por exemplo, a gente começa pelo carbono. Quantos carbonos tem nessa estrutura? 1, 2, 3. Então coloca C3. C3, quantos hidrogênio vai ter? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? A gente consegue prever, pessoal, se tiver um carbono que tiver, por exemplo, um alcano que tiver 20 carbonos, nós conseguimos prever quantos hidrogênios terá. Como? Através da fórmula geral. A fórmula geral dos alcanos é da seguinte maneira: CnH2n mais 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de carbonos, o número de hidrogênio será o dobro do número de carbonos mais 2. Isso aqui confirma na estrutura do propano. Ó, tem 3 carbonos. Então qual será o número de hidrogênio? Será 3 vezes 2 mais 2, que dará
8. Deu certinho. Por exemplo, se eu pedisse na prova um composto que tivesse 20 carbonos, que ele é um alcano, qual seria o nome, qual seria a fórmula molecular desse composto? Então, se ele tem 20 carbonos, seria quantos hidrogênios ele teria? Seria 20 vezes 2, certo? 20 vezes 2, mais 2, seria 42 carbonos. Tá, pessoal? Bem fácil. E aqui, qual seria a fórmula molecular para o but1N? Também é fácil. Eu vou contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, certo? Então, 4 carbonos. Quantos hidrogênios vai ter? 2, 3, 5, 8. Certo? Qual será a fórmula geral dos alcenos? Bem fácil, ó, você consegue observar que o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Então a fórmula geral dos alcenos será CnH2n. Correto? Ó, o número de carbono é o dobro, o número de hidrogênio é o dobro do número de carbono. Tranquilo? Ó, se tiver 4 hidrogênio, terá, se tiver 4 carbono, terá 8 hidrogênio. Por exemplo, um oceano que tenha, sei lá, 8 carbono, quantos hidrogênios ele vai ter? Terá 16, concorda comigo? Porque 8 vezes 2 será 16. Belezinha? Vamos fazer agora por último os alcinos. Também são bem fáceis. Vamos dar a fórmula molecular para os alcinos. Vou contar o número de carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios vai ter? 3, 6. Certo? Ó, eu consigo observar aqui a fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2. Então, o número de hidrogênios será o dobro do número de carbonos menos 2. Quer ver? Ó, se tem 4, então 4, se tiver 4 carbonos, terá 8 hidrogênio menos 2, que é 6. Ó, deu certinho. E se nós tivéssemos, por exemplo, um alcino que tem 10 carbonos, quantos hidrogênios ele teria? Então seria o dobro de 10, 2 vezes 10, 20, menos 2, 18. Beleza? Agora eu vou resolver com vocês alguns exercícios rapidamente, alguns exemplos, para ajudar vocês a desenvolverem os exercícios. Beleza? Bora lá. Bom, turma, nesses exemplos aqui, é solicitado que nós demos a nomenclatura desses compostos e também a fórmula molecular. Vamos lá? Qual que é a nomenclatura desse composto? É um alcano, não é? Só tem ligações simples entre os carbonos, beleza? Muito fácil. Ó, então só tem ligações simples, beleza. Qual que é o prefixo desse composto? Você vai olhar quantos carbonos tem. Tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4 carbonos. Então você coloca o prefixo but. Então, só tem ligações simples, beleza? Só ligações simples. Então você coloca o infixo, an. E depois você vai colocar o sufixo. Você vai olhar a composição da cadeia carbônica. Só tem carbono e hidrogênio, então o sufixo será a letrinha O. Então esse composto aqui é o butano. Depois pediu a fórmula molecular. Eu consigo achar a fórmula molecular de dois jeitos. Do primeiro jeito é sabendo o número de carbonos e contando mesmo. Ó, tem 4 carbonos, então quantos hidrogênios tem? Eu vou contar, ó, 3, 5, 7, 10. Outra fórmula é você sabendo a fórmula geral. Fala que o número de hidrogênio é o dobro mais 2 do número de carbono. Beleza? Que é, recordando vocês, que é CnH2n mais 2. Beleza? Você precisaria, se você souber a fórmula geral, você não precisa ficar contando os carbonos. Tranquilo? Agora, na letra B. Na letra B,
a gente observa que esse composto é um alceno. Por que é um alceno? Tem uma ligação dupla aqui, certo? Sempre que tiver ligação dupla para dar nome ao composto, eu preciso localizar essa ligação dupla no nome. Eu preciso enumerar essa ligação dupla de forma que ela fique o mais próximo possível da extremidade, certo? Então, se eu começar a contar, eu sei, pessoal, ainda é importante falar, que cada pontinha dessa aqui é um carbono, certo? Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro e aqui tem outro. Tranquilo? Entenderam? Então, se eu começar a contar daqui para cá, esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse é o 3, esse o 4 e esse aqui seria o 5, certo? E se eu começar a contar daqui para cá, esse aqui seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e esse aqui o 5. Ó, se eu olhar daqui para cá, a ligação dupla fica entre o carbono 4 e o carbono 5. E se eu olhar daqui para cá, a ligação dupla fica entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, quando a localização melhor para a ligação dupla é essa aqui, entre o carbono 1 e o carbono 2, certo? Vamos considerar a numeração daqui para cá, correto? Belezinha. Então, para dar nome, eu preciso olhar quantos carbonos tem. Eu vi que tem 5 carbonos. Então, qual é o prefixo para 5? É pente. Onde está a ligação dupla? Coloca um tracinho e diz onde está a ligação dupla. Está entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu vou colocar o menor número, certo? Vou colocar 1, certo? Isso já indica que a ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Belezinha? Depois, eu coloco o infixo. Qual que é o infixo? Qual que é o tipo de ligação? É ligação dupla, então o infixo é em. Certo? É hidrocarboneto, se tem carbono e hidrogênio, então no sufixo será a função orgânica, será hidrocarboneto, então é O, certo? Então essa estrutura aqui é o pente 1N, beleza? Como que eu vou achar a fórmula molecular para esse composto? Eu posso fazer de duas formas. Eu sei a fórmula, eu sei a fórmula geral, que diz que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos, certo? Ou eu posso ainda representar essa estrutura aqui, mostrando os hidrogênios que estão ligados aos carbonos. Como que eu vou fazer? Ó, posso representar assim, ó. Então, aqui tem esse carbono aqui, ele está ligado só a outro carbono. Então, quantos hidrogênios ele terá? Terá 3, porque o carbono ele faz 4 ligações, já que ele está ligado só a esse carbono aqui. Então, esse aqui está ligado a esse carbono e está ligado ao outro carbono, certo? Então, quantos hidrogênios ele vai ter? São 2, correto? Então, ó, 2 mais 2 fez 4 ligações. E esse aqui está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então, ele terá quantos hidrogênios? 2 também. Depois, o carbono aqui, ele estará ligando com ligação dupla ao outro carbono, certo? Então, quantos hidrogênios ele terá? Serão apenas um, porque ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. Tranquilo? E por fim, o carbono da pontinha ali, ele está fazendo só uma ligação dupla. Então, ele precisa de mais 2 ligações com o hidrogênio. Pronto. Representei a estrutura. Entenderam, pessoal? É importante que vocês saibam representar essa estrutura dessa fórmula, porque vocês precisam saber o número de hidrogênios. Mas também pode usar a fórmula geral, não tem problema, vai dar a mesma coisa. Nós vamos ver isso. Então, quantos carbonos tem na estrutura? São 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 8, 10. Certo? Ó, deu certinho. Ó, o número de carbonos é o dobro. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Vimos isso. Você não precisa ali ter feito isso não, já que você já sabe a fórmula geral. É só você substituir o número de carbonos, você acha um número de hidrogênio. E por fim, nós temos, na letra C, um alceno. Por que é um alceno? Ora, é porque tem uma ligação tripla aqui. Como que eu vou dar nome a esse alceno? Ó, pessoal, faltou eu completar aqui com ligações de
com hidrogênio. Pronto, isso vai estar lá na estrutura do exercício. Beleza? Então, é um alceno. Como que eu vou dar o nome? Eu vou olhar onde está a ligação dupla. É a primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é informar onde está a ligação dupla. Porque quando você fala que está a ligação dupla, você já conta os carbonos de uma vez. Ó, se eu começar a contar, eu preciso fazer de forma ainda, pessoal, recordando que a ligação dupla ela fica o mais próximo possível da extremidade. Então, se eu começar a contar dessa extremidade até essa, esse seria o carbono 1, esse o 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Tranquilo? E se eu começar a contar dessa extremidade para cá? Esse é o carbono 1, esse seria o carbono 2, esse o 3, esse o 4 e esse o 5. Ó, observe se eu contar dessa extremidade para cá, a ligação dupla fica entre o carbono 2 e o carbono 3. E se eu contar daqui para cá, fica entre o carbono 3 e o carbono 4. Qual que é a extremidade? A extremidade ficou mais próxima, a ligação dupla ficou mais próxima da extremidade. Em qual estrutura? Em qual contagem? Foi nessa, não foi? Entre o carbono 2 e o carbono 3. Então eu vou considerar que ficou, eu vou colocar lá na fórmula, na nomenclatura, o número 2. Vamos lá? Vamos mandar? Então o prefixo. Vou olhar o número de carbonos. Quantos carbonos tem? 1, 2, eu já vi que é 5, certo? Prefixo para 5 carbonos é pente. Ok? Então, onde está a ligação dupla? Está no carbono 2. Entre o carbono 2 e o carbono 3. Então a gente coloca sempre o menor número, é o 2. Certo? Qual que é o tipo de ligação? É uma ligação tripla, então como eu já tinha falado que era um alcino, então você coloca o infixo in. Depois, por fim, o sufixo. Qual a função orgânica? É hidrocarboneto, não é? Então o sufixo é a letrinha O. Então esse composto aqui é o pente 2-ino. Beleza? Depois a fórmula molecular. Como que eu determino a fórmula molecular? Sabendo a fórmula geral ou contando os átomos. Então, são 5 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio serão? 3. Mais 2, 5. Mais 3, 8. Ó, se eu souber a fórmula geral, que diz que o número de carbonos, o número de hidrogênios, é o número de carbonos vezes 2 menos 2. Tranquilo? Ó, o número de hidrogênios é 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Certinho. Vamos fazer agora só mais um exemplo, para fechar. Esse exemplo vai ser bem rápido. Então, agora se desse o nome do composto e pedisse para você representar a fórmula estrutural desse composto, como que eu faria? Por exemplo, o metano. Metano, eu vou observar quantos carbonos tem no composto para montar a fórmula estrutural. Então são MET, o prefixo MET indica que tem quantos carbonos? Só 1, certo? Indica que tem só ligações simples, ó, certo? E, por fim, é hidrocarboneto. Então, se é hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. Então, como eu sei que o carbono só faz 4 ligações, as outras ligações são com o hidrogênio, certo? Vocês podem representar aí no caderno de vocês, pessoal, essa fórmula aqui, que é a fórmula estrutural, ou a fórmula estrutural condensada, que é essa aqui, ó, da seguinte maneira. Não tem problema não, tá joia? Tá certo? Do mesmo jeito, belezinha? Depois, o pente 1-eno. Como que eu vou representar a fórmula estrutural desse composto? Eu sei que pente quer dizer 5 carbonos, certo? Vou utilizar outra caneta aqui para ficar mais fácil. Ó, então são 5 carbonos, você coloca aí, 5. Certo? Onde está a ligação? Tem uma ligação ali, ó, uma ligação em, quer dizer que tem uma ligação dupla. Em qual carbono? No carbono 1. Se você selecionar, considerar esse carbono, o carbono 1, e por exemplo, a contagem for daqui para cá, esse seria o carbono 1, correto? Então você coloca uma ligação dupla aqui. Depois, por fim, a função orgânica é hidrocarboneto, certo? Então eu sei que é carbono e hidrogênio. E eu sei já também que
os alcenos só tem uma ligação dupla, então o resto das ligações entre carbono são ligações simples. E eu acabei de falar que são hidrocarbonetos. Então você precisa completar as outras ligações que o carbono faz com hidrogênio. Então esse carbono está fazendo quantas ligações? Uma, duas. Então ele vai precisar fazer mais duas ligações com o hidrogênio. Certo? E esse carbono? Ele está fazendo uma, duas, três. Então você coloca mais uma ligação aqui. E esse carbono está fazendo uma, duas. Então ele vai precisar de mais duas ligações com o hidrogênio. E esse? Ele está fazendo uma, duas ligações. Então ele vai precisar fazer mais duas ligações. E esse aqui? Ele está fazendo só uma ligação com o outro carbono. Então ele vai precisar fazer mais uma ligação. Certo? Pois bem, essa será a fórmula estrutural para o pente 1-eno. E na letra C fala o pente 2-ino. Como que eu vou representar a fórmula estrutural? É pente, então eu sei que é 5 carbonos que compõem essa estrutura. 5 carbonos, representei. Tem uma ligação tripla. Essa ligação tripla está onde? Está no carbono 2. Se eu considerar esse o carbono 1, esse será o carbono 2. Então a ligação dupla está aqui, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. O resto será só ligações simples com os outros carbonos. Beleza? Por fim, qual que é a função orgânica? É hidrocarboneto. Terminou em O. Então você vai completar as outras ligações com carbono com o quê? Com hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação e vai precisar de mais 3 ligações com o hidrogênio. E esse aqui está fazendo 3 ligações, vai precisar de mais uma ligação com o hidrogênio. E esse está fazendo 1, 2, 3 e vai precisar de mais uma ligação com o hidrogênio. E esse está fazendo 2, vai precisar de mais 2 hidrogênios. E esse está fazendo apenas uma, vai precisar de 3 ligações com o hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Então essa vai ser a fórmula estrutural para o pente 2-ino. Vocês podem representar, galera, o CH3 da seguinte maneira, dessa fórmula aqui, ou representar os átomos aí no espaço, da seguinte maneira, e o resto da cadeia carbônica, por exemplo, aqui, ó, C, H, e vai o resto, tá joia? Tá tudo certo, beleza? Eu vou estar deixando no grupo uma lista com os prefixos até 10 carbonos e também a lista de infixos para facilitar vocês na resolução dos exercícios, tá joia? Então estou ficando por aqui, até a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá joia? Até a próxima então e valeu!